Boa noite a todos. Vamos iniciar lendo umas passagens do Evangelho do Cristo. O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás a Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. E mais uma passagem de Lucas: tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filho de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazei mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Boa noite a todos. Como ninguém me apresentou, né, Valner? Eu vou me apresentar. Eu sou o Davi, tá? Eu vou pedir de antemão desculpas, eventualmente pelos pigarros e pelas distorções da voz aí, que estou ainda com os resquícios de uma gripe terrível. O Valner iniciou com a leitura de trechos do Evangelho de Jesus segundo Mateus e Lucas, trechos do sermão, do grande sermão do Cristo, Sermão da Montanha, que nos trazem a essência da moral cristã. Falando, trazendo, portanto, ensinamentos do Cristo. A Cida nos trouxe uma bela oração, iniciando por nos chamar a atenção e envolvermos a nossa consciência, a nossa mente, buscando a figura meiga de Jesus. Essa foi a expressão dela. E concluindo o agradecimento e as rogativas da noite com a oração que ele, Jesus, nos ensinou. O Cristo, Jesus. E eu trago algumas questões, algumas perguntas. Porque, como comentávamos agora há pouco aqui com a nossa amiga Elvira, os professores sabem, quem é da área do magistrado sabe, né? Como já dizia Sócrates, e depois desenvolvido pelo discípulo do seu discípulo Aristóteles, são as questões, são as perguntas que movem o mundo. Então, às vezes é mais importante fustigar com um questionamento
do que se assenhorar dono de uma resposta. Não é verdade? As perguntas nos movem a buscar o entendimento. E uma das funções da doutrina espírita, a mais importante dela, é acender o espírito na escala do conhecimento e da compreensão do amor. Porque só o conhecimento, sem o amor, ele vai usar para fins materialistas. Mas o próprio conhecimento, por fim, acaba trazendo a sabedoria. A sabedoria é o conjunto de conhecimento mais amor, né? Porque tem muitos gênios, mas poucos sábios. O gênio tem conhecimento, mas não tem o amor. A sabedoria é o conjunto das duas coisas. Costumam dizer que os gênios descobrem o caminho e os sábios caminham por ele. Então nós precisamos... Vamos voltar na questão de Jesus e do Cristo. O mundo tem se dividido, o mundo ocidental tem se dividido nas suas questões filosóficas nos últimos 2000 anos, em função de religiões, ser cristão ou não cristão. Essa é a pergunta. Quem é cristão? O que é ser cristão? Nós ouvimos Cristo, nós oramos a Jesus. Primeiro vamos começar com essa história. Jesus, o Cristo, Cristo, Jesus, Jesus de Nazaré, o Cristo. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Quem é cristão? Então vamos nos perguntar. Vamos começar com as perguntas que movem o mundo. Quem aqui é cristão? Quem é cristão? Ninguém? Ah, todos. Vou inverter então para ser mais fácil. Quem não é cristão, se manifeste. Nós estamos numa casa cristã. Nós iniciamos falando do Cristo, orando a Jesus. Nós somos cristãos, não somos? Somos. E o que é ser cristão? Ser igual a nós? Mas nós somos todos diferentes um do outro. Só para ir massageando a nossa mente. E massageando um pouquinho os nossos pensamentos. Então vamos deixar o ser cristão para depois. Vamos para uma mais fácil. Quem é o Cristo? Falou do Cristo, falou de Jesus. Jesus e Cristo é a mesma coisa? Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Eu sei que vocês não querem falar. Vocês estão esperando que eu mesmo fale depois. Mas enquanto isso, eu vou deixando vocês se questionarem com relação a isso. Então vamos começar a falar de Jesus, que é mais fácil. Jesus recebeu esse nome, foi uma pessoa, um homem, que nasceu em Belém da Judéia. Há 2000 e tantos anos atrás, não vamos falar de novo dessa história. Segundo os cálculos hoje mais evoluídos aí, aceitos pelas religiões cristãs e pelos historiadores, Jesus teria nascido no ano 6 a.C., pela nossa contagem, né? Porque todos os registros históricos falam de Herodes, e no entanto no ano 0 da era cristã Herodes já tinha morrido. Por aí fora. Mas Jesus então é aquele homem, né? Aquela pessoa que nasceu naquela época. Ele não foi aquela figura mitológica dos deuses gregos e romanos. Não, ele foi filho de um carpinteiro. Humilde, mais humilde impossível, né? Chegou certa vez a dizer assim: as aves do céu têm ninho, até as serpentes têm seus covis, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça.
Não estava reclamando, não, ele só estava mostrando, né? Dando um exemplo de humildade. Mas Jesus também não foi rei, príncipe, aqueles igual na época em que ele veio, tinha o Império Romano, né? Tinha os Césares. Os Césares era aquela figura, resquício daquela figura mitológica, que era assim, é filho dos deuses. Ele é um deus na terra, o César. Todo mundo acreditava que os homens quando morressem, tá? Eles iam para um julgamento para depois saber se ia ou para os Campos Elíseos, né? Ou para as furnas do inferno. César não. César era imortal. Ele só perdia o corpo aqui e já renascia no paraíso, porque ele era um rei. Ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. Ele era um representante de Deus na terra. Tanto é que as pessoas, ao cumprimentar o César, fazia aquela reverência e dizia: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Os que vão morrer te saúdam, porque você não vai morrer, você é eterno, você é um Deus. Jesus não tinha essa reverência. E, no entanto, passados 2000 anos, é a figura humana, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, mais estudada, comentada, dissecada por toda a história e por todas as pessoas pelo mundo inteiro. Ele foi o cara, ele é o cara, a tal ponto dele não ter ficado na história, ele é a história. Ele dividiu a história da humanidade ao meio, antes e depois dele. Hoje nós contamos os dias a partir daquilo que na época, 40, 50 anos depois, se convencionou chamar a data, o ano do seu nascimento. Que na realidade existem algumas imprecisões históricas que não vêm ao caso. O fato é que hoje nós contamos a história entre antes de Cristo e depois do Cristo. Opa, eu falei o Cristo, mas eu estava falando era de Jesus. Jesus é o Cristo. O Cristo é Jesus. Quem é Cristo? Por que Cristo? O nome dele não era Cristo. Era Jesus de Nazaré. Ou Jesus de José, como diziam. Alguns colocavam como sobrenome local de nascimento, outros o nome do pai. Então as pessoas chamavam Jesus de José o carpinteiro, ou Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Por que Cristo? Que é Cristo? Quem é Cristo? É uma outra história. Então nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Nós estamos falando de 2000 anos. Nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. 300, 400 anos antes de Jesus nascer, os profetas da antiguidade diziam onde ele ia nascer, como ele ia vir à carne, como o verbo divino se faz carne para habitar entre nós, como estava escrito desde o princípio da história dos hebreus, naquela lenda do início da humanidade, que na realidade não é o início da humanidade, era o início da história do povo hebreu. Eles já sabiam. Muitos já vinham e comentavam, previam, estavam esperando. Cristo significa o ungido, o Salvador. Jesus era o Cristo, foi o Cristo esperado. Mas então, ele existia antes de Jesus nascer? É claro, há muito, milhões e milhões de anos antes. Já se tem notícia dele, por ele mesmo. Hoje sabemos que a Terra, o nosso planeta, tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Eu disse bilhões. Entre 40 e 60 mil anos atrás, nós estávamos saindo das cavernas e tomando consciência da nossa existência como indivíduo, da nossa individualidade, da nossa personalidade como pessoa, como gente, como ser único. 60 mil.
multiplica por 1000, depois multiplica por mais 1000. Há milhões de anos atrás, quando a Terra nem existia, disse que há entre 4 milhões e meio e 5 milhões de anos atrás, a Terra era uma poeira espacial. Uma poeira cósmica que estava em movimento para formar esse planeta. Uma condensação de energias que escapuliu da grande estrela para formar o nosso planeta, onde nós habitaríamos. Quem dirigia a criação desta casa, desta morada, na casa do Pai, na casa de Deus? O Cristo. O Cristo. Quando ele disse: eu estou convosco desde o início dos tempos da terra, do nosso mundo, e estarei convosco para sempre. Vocês são meu rebanho, eu sou o bom pastor. Esse é o Cristo. E nasceu Jesus, que era o Cristo. Então Jesus não era um homem, eu falei. Ele veio na carne. Ele era um homem na carne. Mas ele, espírito, não era como nós. É muito maior. Há 4 bilhões e meio de anos, nós não existíamos como gente. Mas ele já era o Cristo. E estava preparando a nossa casa para nós. Esse é o Cristo Jesus. Jesus, a carne, é a encarnação desse Espírito Senhor da terra, Senhor do nosso mundo, pastor das nossas vidas, das nossas almas, desde o início dos tempos. Só isso. Então, Jesus é o Cristo encarnado. A figura humana de Jesus, o corpo que recebeu a vida pela vinda desse Espírito que é uma estrela de primeira grandeza do universo. Então para aqueles que não estão acostumados com esses termos, com essa colocação, nós precisamos olhar para nós e saber o que nós somos diante disso. Eu, que estou falando para vocês, não sou isso que vocês estão vendo. Eu estou, mas eu sou, assim como cada um de vocês, um espírito eterno, imortal, que já existe há milhares e milhares de anos. Já disse, entre 40 e 60 mil anos atrás eu estava saindo das cavernas, né? Tomando consciência do meu eu ser humano. Quando eu devolver a nossa querida mãe Gaia, Terra, esta massa, essa concentração molecular de carbono, ferro, potássio, eu, que nele estou hoje, estarei um espírito desencarnado, sem a carne. Apenas isso. Continuarei eu, como todos nós continuaremos nós. Então essa é a diferença. Quando nós falamos do Cristo e de Jesus. A importância do Cristo vir à carne. Mas por que um Espírito Senhor do mundo, Criador, co-criador, né? A gente chama porque existe uma força que coordena todo o universo, que a gente não pode imaginar, como seja, nós chamamos Deus. Então a gente diz que o Cristo é um espírito co-criador, porque ele dirigiu a formação da Terra. Mas que um espírito dessa magnitude
viria a nascer num corpo humano, como se fosse regredir. Para quê? Por que veio o Cristo? Ele disse com todas as palavras: eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. Eu vim, traduzindo, eu vim para mostrar para vocês que vocês não são isso aí que vocês estão pensando. Vocês não são essas carcaças que nasceram para morrer. Vocês precisam ver, conhecer o reino de Deus, não o reino da terra. O que nós chamamos de matéria e espírito. Vocês são eternos. Vocês são imortais. E aí vem todo o ensinamento moral. O que o Cristo nos pediu para fazer? O que ele veio nos ensinar? Isso se discute muito, inclusive dentro das igrejas, das crenças chamadas cristãs. Aí nós vamos voltar naquela pergunta: o que é ser cristão? O que ele pediu para nós? O que ele quer que nós façamos? O que é ser cristão? É acreditar que o Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e então nós vamos dizer para Ele: Senhor, eu te reconheço como meu único Salvador e coloco em tua vida, em tuas mãos a minha vida, e eu vou orar para você todo dia e vou te agradecer e vou te louvar e vou cantar em teu louvor porque você é meu Salvador. Pronto, eu sou cristão. E coloco um símbolo, penduro no pescoço para dizer: eu sou cristão. Não interessa como é que eu vivo lá na minha casa, como é que eu trato os meus subordinados no trabalho, como é que eu convivo com os meus amigos. Eu sou cristão. Eu peco durante a semana, mas depois eu peço perdão e tal. E ele sabe, eu vou lá, rezo um monte de reza lá e tal. Ele sabe que eu sou cristão. Eu sei que ele é quem tem o poder de me salvar. É isso. Sobre isso ele falou. A gente tem que buscar as palavras dele, que ele disse a respeito de cada coisa. E ele falou a respeito de tudo que é importante para nós. Ele disse: não é o que diz Senhor, Senhor. É o que faz a vontade do Pai. Bem claro. Não tem meias palavras. Aí pegamos o que ele nos ensinou. Os trechos que pedi para o Valner ler aqui são trechinhos do Evangelho de Mateus. Eu gosto de falar dos pergaminhos do Levi, né? Que era assim que eles chamavam na época que Jesus andava com os apóstolos. Ele escolheu o Levi. Levi era um publicano. Eu gosto muito dessa figura porque ele como eu, ele era um cobrador de imposto, né? Só que ele se converteu, né? Jesus chegou para ele. Olha só como era a coisa. Ele estava lá na porta da coletoria de impostos, mas ele já tinha marcado o encontro com o Cristo. Jesus passou por ali, olhou para ele e falou assim: Levi, levanta daí, vem comigo, teu lugar não é aí. Ele ficou hipnotizado. Ele não sabe o que aconteceu com ele. Ele abandonou tudo e seguiu. Aí passaram a chamar ele de Mateus. Mateus significa o dom de Deus. Sabe qual era o dom de Deus que ele tinha, que ele apresentava naquele momento? Sabe qual era o dom dele? Ler e escrever. Em grego, aramaico e hebraico. 3 línguas. Naquela época. Ler e escrever. E falar. Ele era o único alfabetizado do grupo. Os outros tudo analfabeto. Simples, ignorantes. Ignorantes?
a respeito das coisas, das leis do seu tempo, mas pessoas de um coração imenso, espíritos de quais ele precisava para deixar, até hoje, 2000 anos depois, a marca na história e os seus ensinamentos, e vão durar por toda a eternidade na Terra. Então, o que ele nos dizia? O que ele nos ensinava? Se nós pegarmos esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz comentários nos seus capítulos sobre as passagens do Evangelho, sobre as palavras de Jesus. Então nós vamos, especialmente nessa parte que nós hoje trouxemos aí na leitura do Sermão da Montanha, dizendo como nós devemos agir. E especialmente na parte que Wallner leu, ele diz o seguinte para nós: tudo que falaram até hoje, tudo que escreveram, todas as leis, você pode pegar aí a Torá, aí, desde a Gênese, não? Tudo que está escrito, toda a lei, tudo que os profetas disseram, tudo que escreveram, se resume no seguinte: ama a Deus e ama o teu próximo. Por isso a gente diz que Jesus nos ensinou a lei do amor. Do amor a Deus, à natureza, à vida, a tudo que nos cerca. E especialmente ao nosso próximo, ao nosso irmão de caminhada. Mas, para chegar nisso, ele ensinou um montão de caminhos de respeito, de pureza no coração, de simplicidade, de perdão, de reconciliação com os adversários, de paz no coração. Ensinou-nos através das parábolas que ele é o protetor de todos, que ele está conosco, como nós já citamos no caso da ovelha perdida. Ensinou-nos a ensinar a caridade, a prática da caridade, como na parábola do samaritano, e especialmente na convivência, no respeito a todos, independentemente das suas características, das suas raças, dos seus credos, das suas origens, quando sempre que nos falava sobre o reino de Deus. Quando algumas das pessoas próximas a ele disseram para ele a respeito de como vai ser no reino de Deus, quando encontrariam-se ele e todos os seus seguidores, ele disse: olha, cuidem, porque vocês, o reino de Deus é como uma festa, que vocês vão ver chegar gente do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, do norte e do sul, e vão entrar na festa, e vocês vão ficar de fora. Por que isso? Porque nós estivemos contigo, Senhor. Ele disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive fome, não me deste de comer. Tive nu, preso, não me vestiste, não me visitaste. Quando que a gente não fez isso? E esses outros aí que nunca te viram, esses me acolheram, me protegeram, me alimentaram, me vestiram, cuidaram de mim. Quando eles fizeram isso ou quando nós não fizemos? Aí aquela famosa frase: em verdade vos digo que o que fizerdes a um dos mais pequeninos, a mim o fazeis. O que é isso?
é também um chamamento a dizer, olha, cristão é aquele que cuida, que ama o seu próximo. O Cristo, Jesus, nunca pediu a ninguém que o reverenciasse, que o bajulasse, que chegasse para ele, meu Salvador, você é a minha salvação, é o meu Senhor. Nunca. Jamais. Desafio alguém a pegar o Evangelho de Jesus em todas as 86 traduções que nós conhecemos, que tem aqui no Brasil, que o pessoal está revirando aí, estudando, virou moda agora, traduzir para tudo quanto é língua. Tem Evangelho no Esperanto, tem em latim, tem tudo quanto é língua. E achar uma frase atribuída a Jesus, por qualquer facção que se diga cristã, onde ele dizendo que ele queria ser adorado, que ele queria ser bajulado, que queria que fizesse um monte de orações. Assim, ao contrário. O que ele dizia é o seguinte: quem quiser vir comigo, apanha a tua cruz e siga-me. Pega o arado e não olha para trás. Faça o bem, perdoa, ajuda, reconcilia, conviva em paz. Tenha paz no seu coração, espalhe a paz. Seja pacífico, ele disse. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Nós queremos a salvação do céu? Jesus não prometeu o céu, muito menos um céu, porque ele sabia que não existia céu, igual o pessoal chamava, né? Eu brinco e falo assim, já imaginou se o Cristo falasse assim, gente, a terra é redonda, aí já crucificavam ele na segunda frase, não deixavam nele terminar aquela. Né? Então, ele, acima de tudo, ele tinha absoluta consciência do momento, do local, por isso as parábolas. Por isso os ensinamentos, de forma que hoje a gente vai olhando e dizendo, meu Deus, é isso? É. E a gente vai assimilando isso aos pouquinhos. Né? Então, o que nós precisamos saber é que o Cristo é sim nosso Senhor, é sim o Senhor do mundo. Não importa se algumas crenças no Cristo atribuem que Ele é o próprio Deus, que Ele é Pai e Filho. Não interessa. Ah, mas e aquelas pessoas que não são cristãs? Opa, espera lá, vamos voltar numa pergunta. Não são cristãs? Quem nasceu há 2000 anos atrás foi Jesus. O Cristo? O Cristo fez a terra. O Cristo dirigiu a formação da terra. Aí eu pergunto para vocês. Ele disse, estou convosco desde o início dos tempos. Será que aqueles profetas, aquelas pessoas, aqueles líderes espirituais que vieram lá nas outras partes do mundo, no Oriente... Porque tem. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sempre digo isso aqui e eu gosto de repetir. Em todas as épocas da humanidade, em todos os locais do mundo, seja lá num reino nórdico da antiguidade, seja na ilha mais distante da Polinésia, os aborígenes, sempre, em todos os lugares, em todos os povos, sempre teve alguém ali entre eles que era mais iluminado, mais sábio, que dizia o seguinte, gente, nós somos todos irmãos, nós temos que nos perdoar, nós temos que conviver pacificamente. Sempre, em todos os povos. Será que um líder espiritual como Hare Krishna, como Buda, o Siddhartha Gautama, como tantos outros, como os grandes líderes Vedas, de 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos de hoje, esses não eram cristãos?
Assim como hoje. Maomé? Vai seguir Maomé? Vai seguir Buda? Não são cristãos. São pagãos. Será? Será? Se a gente lê o que os Vedas pregavam a respeito do que Wallner leu, amai o vosso inimigo, perdoai. Está lá no livro da vida dos Vedas, hoje traduzido para o português, assim: seja para o seu inimigo como o grande sândalo da floresta que perfuma o machado que o fere. Isso não é cristão? Isso não nos soa familiar? Não é o Cristo falando? Jesus ainda não tinha nascido. O Cristo não tinha encarnado. Mas ele estava conosco desde o início da terra. Então vamos reperguntar o que é ser cristão. É seguir a figura humana de Jesus? Ou é seguir os exemplos e os ensinamentos que o Jesus, o Cristo, Jesus, nos trouxe, mas que na realidade já existem desde o início? Por outros meios já se cuidava desde sempre. As palavras dele: não é o que diz Senhor, Senhor, é o que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai já está escrita nas consciências humanas. Está certo que com letras mais rudes no nosso princípio, na nossa infância humana, mas já era de Cristo. Já era de Cristo. Então não tem idiotice maior nos nossos tempos do que separarmos o mundo em cristão e não cristão. Pelo símbolo, pelo nome do líder espiritual. O mundo está assim dividido entre mais cristãos, menos cristãos, um pouco cristãos, bastante cristãos. Pelo coração, pelo sentimento do amor, pela prática do bem, do perdão e da paz. E não pelos rótulos. E não pelos rótulos. Quando o Buda, Siddhartha Gautama, diz: experimenta fazer o bem a quem você não conhece e nunca mais vai ver. Para perceber que sensação você vai reter no seu coração. Aquele que seja impossível dele te devolver. Para não ter chance de você fazer troca com o sentimento. Faça o bem a alguém que você nunca mais vai ver e vire as costas. E sinta o prazer do bem. Sem chance de ser visto por ninguém, nem ser retribuído. Ora, espera lá, o Cristo falou sobre isso. Não falou? O que ele falou mesmo? Se você fizer o bem só àqueles que o amam, que recompensa tereis? O que está fazendo demais nisso? Aí num outro momento diz que a tua mão esquerda não vejo o que a direita faz. Hoje nós dissemos: fazei o bem sem olhar a quem, não é? Tem um ditado popular. É a mesma coisa. Ora, então eu vou separar. Não, esse aqui é budista, esse aqui é cristão. Vou colocar um muro aqui e dizer: esse vai ser salvo. Nós temos que parar de brincar, né? Tem que parar de brincar. Nós somos esses seres imortais que estamos aqui para desenvolver o nosso espírito. Nós não somos essa massa que estamos aqui para comer, beber, trabalhar e morrer. Isso é meio. Isso é instrumento da vida em abundância, da vida grandiosa que o Cristo nos trouxe. Eu escrevi esse mês no jornalzinho aí que está disponível aí, já vou dar o recado, a respeito do egoísmo. O jornalzinho tem culpa do Edmar, né? O Edmar que trabalha às noites de sábado e domingo lá para preparar o nosso informativo, tá?
A respeito do egoísmo, é interessante que as pessoas leiam, mas não quero falar especificamente a respeito do egoísmo, como nos seus conceitos, nas suas origens, mas no que o Cristo falou disso. Cristo tratou muito a respeito do nosso egoísmo, né? Que essa elevação do próprio ser diante do mundo para ser visto. Ele disse claramente, eu até trouxe aqui para não me esquecer dessa citação, Mateus escreveu no capítulo 10, depois no 16, em duas passagens, palavras do Cristo, que ele disse o seguinte: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Como quem perder a sua vida acha, quem achar perde? Quem querer a sua vida como uma coisa mais... a vida material, na realidade está perdendo a oportunidade. Aí ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, Mateus nos contando, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Eu citei isso, mas eu esqueci dessa expressão que é a mais importante aqui nesse... renuncie-se a si mesmo. O que é renunciar-se a si mesmo? É sufocar o ego. É esquecer que eu sou eu, que eu tenho que aparecer. É esquecer que eu quero ser visto. Se eu fizer o bem, não por mim, mas pelo bem e pelo outro, eu estou renunciando a mim, renunciando ao ego, consequentemente matando o egoísmo. Porque o ego todos nós temos. Um dia não teremos, mas vai demorar bastante. Agora, o ego é necessário para nós no mundo, para a nossa convivência, mas o egoísmo, viver em função do ego, é que é o problema. É que nos distancia do ser para o outro, que é o amor. O amor é ser para o outro, ser para o próximo, ser para o bem em si, e não, o bem saiu de mim. Não. O bem está no mundo por Deus, por Jesus. Nós podemos ser instrumento. E se eu for instrumento, independente do que eu acho que eu sou, que eu seja. Então, quando ele diz renunciar-se a si mesmo, perder a sua vida, não quis dizer, suicida-se. Não. Mate, não. É matar o ego. Matar o egoísmo. Matar a sede de mostrar-se a si como importante. Né? E quando não tem jeito de falar isso sem lembrar de Paulo. Quando Paulo compreendeu o que era essa história de renunciar-se a si mesmo, de perder a sua vida por amor do Cristo, não era o amor da pessoa de Jesus, era do Evangelho, da boa nova, da vida em abundância, do ser espiritual, sobretudo, do bem por excelência, não por mim, pelo bem em si e pelo próximo. Aí Paulo nos diz: vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, eu não sou a carne, vivo na carne, vivo-a em função da fé em Jesus Cristo. O que significa isso? Estou vivendo, mas é como se nem fosse eu mais. Eu não sou mais aquele. Perdi o ego. Renunciei a mim mesmo em favor do bem. O que eu faço é o que o Cristo me ensinou, isso Paulo falando. Então ele diz: vivo não mais eu, não aquele eu velho, egoísta, mas o Cristo vive em mim. É mole. É difícil, não é? É difícil. Mas é o caminho.
Por quê? Porque é a descoberta do ser que está acima da vida material. Né? Mas o que eu queria, vamos encerrar, o que eu queria chamar a atenção hoje é com relação a essa questão das divisões. O que é ser cristão? Tem muita pessoa que não diz que é cristão porque ele segue a carta dos Brahmanes, tá? O Alcorão, que segue a ordem de Krishna, mas que na realidade são cristãos. Porque seguem o exemplo do bem. E tem outros que se dizem cristãos e não são. Porque apenas dizem Senhor, Senhor. Então, nós precisamos desse conceito, né? E não da divisão. Porque ele disse, eu vim para que todos tenham vida. Não veio para dividir, veio para unir a humanidade. E não para dividi-la. Tá? Então, e outra para encerrar, que o Cristo Jesus sempre nos tem a palavra adequada e o exemplo preciso para as circunstâncias que nós precisamos aprender. Então, independente do que digam as autoridades constituídas, os líderes religiosos das diversas crenças, independente disso, independente de que igreja a pessoa vai, independente, fique em paz. Na dúvida, entretanto, entre se aquilo é certo ou é errado, siga o Cristo, siga o exemplo e a palavra de Jesus, que é o Cristo. É isso. Muito obrigado a vocês pela paciência.